É nóis, Queiroz. Teve um vídeo que escrevi É nóis, Queiroz. Você pergunta, poxa, o professor de português escrevendo uma frase de forma errada. É nóis, Queiroz. Estranho, né? Mas ali eu tive a licença poética de estar dentro de um contexto, sabendo que o verbo nós, que não é verbo, na verdade, opa, é pronome, nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele não vai com a palavra é, o verbo ser estar na terceira pessoa do singular, não vai com a palavra é. Nós somos, então o correto seria somos nós, Queiroz. Então, pela licença poética, todo mundo diz é nós, Queiroz, quando na verdade deveria dizer somos nós, Queiroz. Ok? O mais importante é sabermos conjugar o verbo de forma correta. Se é uma dificuldade enorme conjugar verbos, procura um dicionário, procura um livro de língua portuguesa gramatical, em que os verbos são conjugados de forma bem simples. Pega um caderno, estuda conjugação verbal, tempo presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Por que eu questiono quanto a isso? Muitos alunos podem dizer, poxa professor, mas você quase não utiliza isso no dia a dia, todo mundo fala de forma errada, todo mundo... Calma lá, todo mundo, vírgula. Se você prestar atenção em revistas, jornais, pessoas que costumam ter o curso superior, advogados, engenheiros, é obrigatório que você tenha na ponta da língua um português culto, formado, estudado. Ah, desculpa que a língua portuguesa é difícil? É difícil, afinal de contas tudo na vida é difícil. Você teve uma dificuldade de nascer, crescer e foi encarando as barreiras com naturalidade. E quando você entra no ensino para estudar os verbos, conjugação verbal, você encontra a dificuldade ao falar os verbos de forma correta, porque você acha que aquilo ali deve ser só dito dentro de uma sala de aula. A realidade é diferente. Diz um antigo ditado, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, se você está convivendo com pessoas que têm um estudo ameno, não discrimine. Mas tome muito cuidado para você não obter vícios de linguagem. Tome muito cuidado para você não escrever de forma errônea. Afinal de contas, o que mais peca um aluno ou um estudante que vai prestar um concurso ou até mesmo vai encarar uma faculdade são os chamados vícios de linguagem e redação. Então, se você estiver preparado para a redação, comece a praticar desde já. Comece a trabalhar os verbos, concordância verbal, concordância nominal, crase, acentuação, pontuação. Isso é muito importante para que você possa futuramente agregar as suas objetividades, as suas tendências. Se você entra num grupo de pessoas que leem bastante, que estudam bastante, que escrevem bastante, que tomam muito cuidado com a língua portuguesa, pode ter certeza que você terá uma conversa super agradável com essas pessoas. Você pegar um livro de romance, um livro comum, eu vou dar um exemplo, a Lígia Fagundes Telles, que costuma escrever livros maravilhosos, e você comparar com livros clássicos
José de Alencar, Machado de Assis, Eça de Queiroz, você vai ver que são linguagens totalmente diferentes. Aí por que você gosta dos livros da Lígia, mas não gosta dos livros do Machado de Assis? Falta de conhecimento, falta de cultura, falta de situações de época? Muitas vezes é porque você não gosta de ler e sente a dificuldade na leitura dentro do contexto acadêmico, né, os estudos normais, em relação à leitura recreativa, o qual não se utiliza mais o tu, o vós, dependendo da cidade onde você está. Tem cidade que você fala o tu de forma diferenciada, você utiliza o tu, porém conjuga verbo com você. Tu vai, ao invés de dizer tu vais. Então, não é arcadismo isso. Isso é as normas cultas da língua portuguesa, o qual devemos sempre acompanhar de acordo com as palavras. É tão bonito você ver uma pessoa estudada, mesmo ela sendo jovem, falar de forma coerente, ter ética, saber o que está se expressando. Mas é muito feio, muito assim, ridículo, as pessoas utilizarem termos até chulos para a língua portuguesa e dizer assim, te desafiando: eu falo do jeito que eu quiser, você não tem nada a ver com isso. Além de ser antiético, a pessoa se torna arrogante e antissocial, justamente por ela achar que está falando correto, está abafando. Quantas namoradas, quantos namorados deixam de ter os seus pares, mesmo que a pessoa esteja apaixonada, justamente por pecarem na língua portuguesa, sendo que oportunidades existem para todos. Não vou querer dar uma desculpa de quando a pessoa chegou aos 30, 40 anos, teve família, teve filhos, deixou de estudar. Muito pelo contrário, essa pessoa também pode estudar, pode ler um pouco. Lógico que ela vai ter os afazeres domésticos, os afazeres de trabalho, mas não custa nada dedicar 1, 2 horas estudando um pouquinho, lendo um livro, aperfeiçoando o próprio idioma. A pessoa ela vai ter um enriquecimento na hora de escrever brilhante. Você tem o WhatsApp, você tem o Facebook. Utilize essas ferramentas para aperfeiçoar também o idioma. Não precisa escrever abreviado. Tenta escrever de forma correta. Tenta ler o que o outro está escrevendo. Tenta usar um dicionário do seu lado. O dicionário ele foi feito para ser usado, não foi feito para ficar em estante. E aí você vai aprender a utilizar as palavras corretas, principalmente você utilizando os pronomes pessoais, né, e as conjugações verbais de forma coerente. Perfeito? Então, se esses pronomes pessoais estão presentes no dia a dia, no meio acadêmico, tenta jogar do meio acadêmico para o seu dia a dia. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Poxa, professor, que coisa arcaica, que coisa esquisita. Você não tem o costume. Mas quando você atingir nível superior, estiver numa faculdade, é obrigatório você falar de forma culta. Se você estiver estudando para ser juiz, promotor, advogado, engenheiro, não importa. Se está num curso superior onde você tem uma pós-graduação, mestrado e doutorado, minha opinião pessoal, é ridículo a pessoa cometer erros primários em língua portuguesa, ela tendo curso superior. Eu estou falando sério com você mesmo aí. É ridículo a pessoa ter curso superior cometendo erros primários. Você não tem nada a ver com a minha vida. Tá? Continue sendo ignorante, então. Tá? Mas não diga que eu não avisei. Você é uma boa pessoa, uma pessoa qualificada a partir do momento em que você também luta para ter essa qualificação. Tenha merecimento. Então, estude
estude. Lá na frente você colherá resultados que vai te surpreender. Ok? É isso aí.